Livro A Gênese, de Allan Kardec. Terceira parte, capítulo 18. Os tempos são chegados. Os sinais dos tempos. 1. Dizem-nos de todas as partes que os tempos marcados por Deus são chegados. Tempos em que grandes acontecimentos irão se realizar para que se dê a regeneração da humanidade. Em que sentido devemos entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, elas não têm a menor importância. Aos seus olhos, essas palavras não passam da expressão de uma crença pueril, destituída de qualquer fundamento. Para a maioria dos que acreditam, elas apresentam qualquer coisa de místico e sobrenatural, parecendo-lhes prenunciar transtornos nas leis da natureza. Essas duas interpretações são igualmente equivocadas. A primeira, porque implica na negação da providência. A segunda, porque essas palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas sim o cumprimento dessas leis. 2. Tudo é harmonia na criação. Tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores coisas, nem nas maiores. Devemos afastar desde logo a ideia de capricho, por ser inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época foi escolhida para a realização de certas coisas, é porque essas têm a sua razão de ser na marcha do conjunto. Estabelecido esse ponto de partida, diremos que o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e progride moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o habitam. Esses dois progressos, o material e o moral, se realizam paralelamente, uma vez que a perfeição da habitação mantém relação com a perfeição do habitante. Fisicamente, o globo terrestre vem passando por transformações que a ciência tem comprovado e que o deixam na condição de ser habitado por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e pelo abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo em que o melhoramento do globo acontece sob a ação das forças materiais, os homens contribuem para isso pelos esforços da sua inteligência. Eles saneiam as regiões insalubres, tornam as comunicações mais fáceis e a terra mais produtiva. Esse progresso material e moral se realiza de duas maneiras. Uma, lenta, gradual e insensível. A outra, por meio de mudanças bruscas que são acompanhadas por um movimento de crescimento mais rápido que marca com sinais bem acentuados os períodos de progresso da humanidade. Esses movimentos, subordinados nos mínimos detalhes ao livre-arbítrio dos homens, são de alguma forma inevitáveis em seu conjunto, visto que estão submetidos a leis como as que atuam na germinação, no crescimento e na maturidade das plantas. É por isso que, às vezes, esse movimento progressivo ocorre de modo parcial, ou seja, fica limitado a uma raça ou a uma nação, e outras vezes ele é geral. Portanto, o progresso da humanidade se efetua em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza, são obras da eterna sabedoria e do conhecimento antecipado do Criador. Todos os efeitos dessas leis são o resultado da vontade de Deus. Não uma vontade acidental e caprichosa, mas uma vontade imutável. Assim, quando a humanidade está madura para subir um degrau, podemos dizer que os tempos marcados por Deus são chegados, como podemos dizer também que numa determinada estação do ano são chegados os tempos para que os frutos amadureçam e possam ser colhidos. 3. Pelo fato de ser inevitável o movimento progressivo da humanidade, visto que ele está na natureza, não significa que Deus lhe seja indiferente e que depois de ter estabelecido suas leis, tenha ficado na inércia, deixando que as coisas seguissem sozinhas o seu curso.
As leis de Deus são eternas e imutáveis, porque a sua própria vontade é eterna e constante, e também porque o seu pensamento anima todas as coisas sem sofrer interrupção. O pensamento de Deus, que em tudo penetra, é a força inteligente e permanente que mantém a harmonia em todas as coisas. Se ele deixasse de atuar um só instante, o universo seria como um relógio sem pêndulo regulador. Portanto, Deus cuida incessantemente para que suas leis sejam executadas, e os espíritos que povoam o espaço são os seus ministros encarregados de atender os pormenores de acordo com as atribuições que correspondem ao grau de adiantamento que já tenham alcançado. 4. O universo é, ao mesmo tempo, um mecanismo sem limites definidos, acionado por um número incontável de inteligências e por um imenso governo, em que cada ser inteligente contribui com a sua cota de ação sobre o olhar do soberano Senhor, cuja vontade única mantém por toda parte a unidade. Sob o comando deste vasto poder regulador, tudo se move, tudo funciona em perfeita ordem. Onde nos parece haver perturbações, o que existe na verdade são movimentos parciais e isolados. Esses movimentos só nos parecem irregulares porque a nossa visão é limitada. Se pudéssemos abranger o conjunto, iríamos ver que tais irregularidades são apenas aparentes e que se harmonizam com o todo. 5. A humanidade já realizou incontáveis progressos até os dias de hoje. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Entretanto, resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. É o de fazer reinar entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que lhes assegure o bem-estar moral. Mas os homens não poderiam conseguir isso com as suas crenças e nem com as suas instituições superadas, verdadeiros resquícios de outra era que foram boas para atender a uma certa época e suficientes para atingir um estado transitório. Porém, essas crenças e essas instituições já deram tudo o que podiam e hoje se transformaram num entrave. Além de desenvolver a inteligência, os homens necessitam também elevar o sentimento, e para isso é preciso destruir tudo o que possa excitar o egoísmo e o orgulho. Esse é o período em que eles vão entrar de agora em diante e que marcará uma das fases principais da humanidade. A fase que se elabora neste momento é o complemento indispensável da fase anterior, assim como a idade adulta é o complemento da idade juvenil. Portanto, ela podia ser prevista e predita com antecedência, e é por isso que se diz que os tempos marcados por Deus são chegados. 6. Nestes tempos chegados, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma certa região, ou a um povo, ou a uma raça. Trata-se de um movimento universal que acontece no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a se estabelecer, e os homens que fazem oposição a essa nova ordem trabalham para ela sem terem a menor consciência disso. A geração futura, livre das escórias do velho mundo e formada por elementos mais purificados, terá ideias e sentimentos totalmente diferentes das ideias que possuem os homens da geração atual, que se retira a passos de gigante. O velho mundo estará morto e apenas viverá na história, assim como vivem hoje os tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e as suas crenças supersticiosas. Aliás, todos sabem o quanto ainda deixa a desejar a atual ordem de coisas. Depois de ter se esgotado, de algum modo, todo o bem-estar material que a inteligência pode produzir, é possível compreender que o complemento desse bem-estar somente pode ser encontrado no desenvolvimento moral. Quanto mais se avança, mais se sente o que falta, sem que ainda seja possível definir claramente o que é que está faltando. Isso é o efeito do trabalho íntimo que se opera em favor da regeneração. Surgem desejos, aspirações,
que são como que o pressentimento de um estado melhor. 7. Mas uma mudança tão radical como a que está acontecendo não pode se realizar sem fortes abalos. Há uma luta inevitável entre as ideias. Desse conflito, certamente vão se originar transtornos temporários até que o terreno fique desobstruído e o equilíbrio se restabeleça. Será da luta entre as ideias que irão surgir os graves acontecimentos anunciados e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram a consequência do estado de formação em que a Terra se encontrava. Hoje, não são mais as entranhas do globo terrestre que se agitam, são as da humanidade. 8. Se a Terra não precisa temer mais os cataclismas gerais, nem por isso deixa de estar sujeita a grandes alterações periódicas, cujas causas são explicadas do ponto de vista científico, nas seguintes instruções dadas por dois eminentes espíritos. Nota de Allan Kardec. Estas duas comunicações foram dadas na Sociedade Espírita de Paris e publicadas na Revista Espírita de outubro de 1868. Elas tiveram como base a comunicação de Galileu, reproduzida no capítulo 6 e complementada no capítulo 9, que trata sobre as revoluções do globo terrestre. Cada corpo celeste, além das leis simples que são responsáveis pela divisão dos dias e das noites, das estações e etc., sofre revoluções que demandam milhares de séculos para sua perfeita realização, mas que, como as revoluções mais breves, passam por todos os períodos, desde o nascimento até o período de efeito máximo, após o qual há um decréscimo até o limite inferior, para recomeçar em seguida a percorrer as mesmas fases. A percepção do homem abrange tão somente as fases cuja duração é relativamente curta e das quais ele pode constatar a periodicidade. Entretanto, existem fases que abrangem várias gerações de seres e até mesmo algumas sucessões de raças. São revoluções cujos efeitos, pelo fato de terem uma longa duração, têm para o homem as aparências da novidade e da espontaneidade, ao passo que, se o seu olhar pudesse alcançar alguns milhares de séculos para trás, ele veria, entre esses mesmos efeitos e suas causas, uma correlação da qual nem sequer suspeita. Esses períodos que confundem a imaginação dos seres humanos pela sua duração relativa são apenas instantes na duração eterna. Todos os corpos que pertencem ao mesmo sistema planetário reagem uns sobre os outros. Todas as influências físicas a que esses corpos estão sujeitos estão interligadas. Entre os efeitos que o homem chama de grandes perturbações, não existe um só que não seja consequência da componente das influências de todo esse sistema. Vou mais longe. Digo que os sistemas planetários reagem uns sobre os outros, em razão da aproximação ou do afastamento que resulta do movimento de translação que eles executam através dos incontáveis sistemas que compõem a nossa nebulosa. Vou mais longe ainda. Digo que a nossa nebulosa, que é como um arquipélago, várias ilhas perto uma das outras, na imensidão, tendo também o seu movimento de translação através de incontáveis nebulosas, sofre a influência das nebulosas das quais ela se aproxima. Assim, as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, e assim sucessivamente até o átomo. Em função disso, em cada mundo, as revoluções locais ou gerais só parecem perturbações porque a brevidade da vida mal permite que se vejam os seus efeitos parciais. A matéria orgânica não poderia escapar a essas influências. As perturbações que ela sofre podem alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas dessas doenças que atacam de uma maneira geral as plantas, os animais e os homens. Como todos os flagelos,
essas doenças não deixam de ser um estímulo à inteligência humana, que se vê impulsionada pela necessidade ao procurar os meios de combatê-las e descobrir outras leis que estão na natureza. Mas, por sua vez, a matéria orgânica reage sobre o espírito, que pelo seu contato e pela sua ligação íntima com os elementos materiais, também sofre influências que lhe modificam o estado de espírito, sem, contudo, lhe tirar o livre-arbítrio, que é o responsável por estimular ou retardar a sua atividade, contribuindo com isso para o seu desenvolvimento. A inquietação, que por vezes se manifesta em toda uma população e entre os homens de uma mesma raça, não é algo eventual e nem resultado de um capricho. Ela tem a sua causa nas leis da natureza. Essa inquietação, a princípio inconsciente, que não passa de um vago desejo, de uma aspiração indefinida por alguma coisa melhor, uma necessidade de mudança, acaba se transformando numa agitação surda e, posteriormente, em atos que desencadeiam as revoluções morais. Mas acreditem, essas revoluções morais também têm a sua periodicidade do mesmo modo que as revoluções físicas, visto que tudo se encadeia. Se a visão espiritual não fosse limitada pelo véu da matéria, vocês poderiam ver essas correntes fluídicas que ligam as coisas do mundo espiritual ao mundo material, como se fossem milhares de fios condutores. Quando se diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve se elevar na hierarquia dos mundos, não vejam nessas palavras nada de místico, mas ao contrário, vejam o cumprimento de uma das grandes leis inevitáveis do universo, contra as quais toda a má vontade humana simplesmente se desfaz. Arago, 1786 a 1853. Físico, astrônomo e político francês. 9. Sim, é certo dizer que a humanidade se transforma como já se transformou em outras épocas. Cada transformação é marcada por uma crise, que é para a espécie humana o que são, para os indivíduos, as crises de crescimento. Essas crises muitas vezes são penosas, dolorosas e arrastam consigo gerações inteiras e instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Tendo chegado a um desses períodos de crescimento, podemos dizer que toda a humanidade terrena está há quase um século trabalhando na sua transformação. É por isso que ela se agita por todos os lados, como se estivesse com febre, e como se estivesse sendo puxada por uma força invisível. Ela continuará com esses sintomas até que readquira o equilíbrio sobre novas bases. Então, quem observar a humanidade vai encontrá-la muito mudada em seus costumes, em seu caráter, em suas leis, em suas crenças. Em resumo, em todo o seu estado social. Uma coisa que vai parecer estranha a vocês, mas que nem por isso deixará de ser uma rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos que nos rodeia sofre a repercussão de todas as emoções fortes que agitam o mundo dos encarnados. Digo mais, essas emoções fortes tornam-se ativas no mundo espiritual. Isso nada tem de surpreendente para aqueles que sabem que os espíritos e a humanidade são uma coisa só, que eles saem dela e a ela retornam. Assim, é natural que eles se interessem pelos movimentos que acontecem com os homens. Portanto, tenham a certeza de que quando uma revolução social se realiza na Terra, ela agita igualmente o mundo invisível, e todas as paixões, boas e más, lá também ficam superexcitadas, como acontece entre vocês. Uma inquietação fora do comum reina entre os espíritos que ainda estão ligados ao mundo dos encarnados e que aguardam o momento de retornar. A agitação pela qual passam os encarnados e os desencarnados acaba se juntando, na maioria das vezes, com as perturbações que ocorrem nos elementos físicos, visto que tudo se relaciona na natureza. É então que acontece por algum tempo uma verdadeira confusão geral, mas que passa como um furacão. Após essa confusão geral,
o céu volta a ficar sereno e a humanidade, reconstituída sob novas bases e imbuída de novas ideias, percorre uma nova etapa do progresso. É no período que ora se inicia que o Espiritismo florescerá e produzirá os seus frutos. Sendo assim, é mais para o futuro do que para o presente que vocês trabalham. Contudo, era necessário que esses trabalhos fossem realizados antecipadamente, porque eles preparam os caminhos da regeneração pela unificação e pela racionalidade das crenças. Felizes os que aproveitam esse trabalho desde hoje, porque eles ganharão muito e vão se poupar de inúmeras penúrias. Dr. Barry. 10. De tudo o que foi dito, resulta que 1. Em consequência do movimento de translação que executam no espaço, os corpos celestes exercem uns sobre os outros uma maior ou menor influência, que vai depender da proximidade que se encontram e de suas respectivas posições. 2. Essa influência pode acarretar uma perturbação momentânea nos elementos que constituem esses corpos celestes e modificar as condições de vitalidade dos seus habitantes. 3. A regularidade dos movimentos determina a volta periódica das mesmas causas e dos mesmos efeitos. 4. Se a duração de certos períodos é curta demais para ser apreciada pelos homens, a duração de outros períodos é tão longa que por ela passam gerações e raças que nem ao menos percebem esses períodos e ainda consideram normal o estado de coisas que observam. 5. O contrário acontece com as gerações que são contemporâneas da transição, porque essas gerações são muito afetadas por ela e tudo lhes parece fora das leis comuns. Elas veem na transição uma causa sobrenatural, maravilhosa, miraculosa, que na realidade não passa da execução das leis da natureza. C. Pelo encadeamento das coisas e pela dependência que existem entre as causas e os efeitos, os períodos de renovação moral da humanidade coincidem, como tudo leva a crer, com as revoluções físicas do globo. Os referidos períodos podem ser acompanhados ou precedidos de fenômenos naturais, que são inusitados para aqueles que não se acham familiarizados com eles. Também podem ser acompanhados de meteoros que parecem estranhos, da volta dos flagelos destruidores com uma intensidade fora do comum, que não são nem causa, nem presságios sobrenaturais, mas uma consequência do movimento geral que ocorre no mundo físico e no mundo moral. Ao prever a época da renovação que deveria chegar para a humanidade e determinar o fim do velho mundo, Jesus foi correto em dizer que ela seria assinalada por fenômenos extraordinários, tremores de terra, flagelos diversos, sinais no céu, que não passam de meteoros, sem revogação das leis da natureza. Entretanto, o povo ignorante viu nessas palavras o anúncio de fatos miraculosos. Nota de Allan Kardec. A terrível epidemia que dizimou a população da Ilha Maurício entre 1866 e 1868 foi precedida por uma chuva muito abundante de estrelas cadentes no mês de novembro de 1866, que aterrorizou os habitantes daquela ilha. A partir desse momento, a doença, que já estava instalada desde alguns meses de forma benigna, transformou-se em verdadeiro flagelo devastador. Aquele foi um sinal do céu e talvez nesse sentido é que devemos entender a frase estrelas caindo do céu, de que nos fala o Evangelho como sendo um dos sinais dos tempos. Mais detalhes sobre a epidemia da Ilha Maurício podem ser encontrados na Revista Espírita de julho de 1867 e novembro de 1868. 11. A previsão dos movimentos que ocorrem para o progresso da humanidade nada tem de surpreendente, quando é feita pelos seres desmaterializados, espíritos, que veem com mais clareza o objetivo para onde tendem todas as coisas, uma vez
que alguns deles têm o conhecimento direto do pensamento de Deus. Pelos movimentos parciais, esses seres enxergam em que época poderá ocorrer um movimento geral, do mesmo modo que um homem pode estimar o tempo que uma árvore levará para dar frutos. Assim, como os astrônomos calculam a época em que um fenômeno astronômico vai acontecer, pelo tempo que um astro gasta para realizar a sua revolução. 12. A humanidade é um ser coletivo em que se realizam as mesmas revoluções morais pelas quais passa cada ser individual, com a diferença de que umas se realizam de ano em ano e outras de século em século. Acompanhando-se a humanidade em suas evoluções através dos tempos, é possível ver a vida das diversas raças marcada por períodos que dão a cada época uma fisionomia especial. 13. Conforme já dissemos, a marcha progressiva da humanidade se realiza de duas maneiras. Uma é gradual, lenta e imperceptível, se considerarmos as épocas próximas, e se traduz por sucessivas melhoras nos costumes, nas leis, nos hábitos, e só pode ser percebida com o tempo, assim como as mudanças que os cursos de água ocasionam na superfície do globo. A outra é rápida e se realiza por movimentos relativamente bruscos que se assemelham a um torrente de água que rompe os diques que a continham. Transpõe em alguns anos o espaço que levaria séculos para ser percorrido. É um cataclismo moral que engole em alguns instantes as instituições do passado e ao qual sobrevém uma nova ordem de coisas, que aos poucos se estabiliza, à medida que a calma se restabelece e se torna definitiva. Aquele que quer viver bastante para abranger com a sua visão os dois lados da nova fase, terá a impressão de que um mundo novo surgiu das ruínas do antigo. O caráter, os costumes, os hábitos, tudo se modifica. É que de fato surgiram homens novos, ou melhor, regenerados. As ideias que a geração que se extinguiu levou consigo deram lugar para as ideias novas da geração que surge. 14. Ao se tornar adulta, a humanidade tem novas necessidades, aspirações mais amplas e mais elevadas. Compreende o vazio das ideias com as quais conviveu, a insuficiência de suas instituições para lhe dar a felicidade. Já não encontra mais no estado das coisas as satisfações legítimas às quais tem direito. É por isso que a humanidade se livra das faixas infantis e se lança empurrada por uma força irresistível em direção a praias desconhecidas, em busca de novos horizontes menos limitados. É a um desses períodos de transformação, ou, se preferirem, de crescimento moral, que a humanidade chega nesse momento. Da adolescência, ela passa à idade adulta. O passado já não basta mais às novas aspirações, às novas necessidades. Ela já não pode mais ser conduzida pelos mesmos métodos. Já não se contenta mais com ilusões e falsidades. Sua razão amadurecida necessita de alimentos com mais substância. O presente passa muito mais rápido e a humanidade sente que o seu destino é mais amplo. A vida em corpo físico é muito restrita para poder abrangê-la por inteiro. Por isso, ela lança o seu olhar para o passado e para o futuro, a fim de descobrir o mistério da sua existência e de adquirir uma certeza consoladora. É justamente no momento em que a humanidade se encontra muito acanhada em sua esfera material, em que a vida intelectual transborda, em que o sentimento da espiritualidade desabrocha em seu seio, que os homens que se dizem filósofos pretendem preencher o vazio com as doutrinas do niilismo, tudo voltando ao nada, e do materialismo. Estranha aberração. Esses mesmos homens que pretendem empurrar a humanidade para frente se esforçam para mantê-la contida no círculo estreito da matéria, de onde ela anseia por sair. Eles lhe fecham as portas para a vida infinita e, apontando para o túmulo, lhe dizem: nec plus ultra, nada mais além. 15.
aquele que meditou sobre o espiritismo e suas consequências e não o restringiu à produção de alguns fenômenos, certamente já compreendeu que ele abre para a humanidade um caminho novo e lhe desvenda os horizontes do infinito. O espiritismo, ao revelar para os homens os mistérios do mundo invisível, mostra-lhes o seu verdadeiro papel na criação, papel eternamente ativo, tanto no plano espiritual, como espírito desencarnado, como no plano material, como espírito encarnado. O homem já não caminha mais às cegas, pois sabe de onde vem, para onde vai, porque está na Terra. O futuro se revela para ele em sua realidade, livre de prejuízos que a ignorância e a superstição lhe causam. Já não se trata mais de uma vaga esperança, e sim de uma verdade palpável, tão certa como a chegada do dia depois da noite. Ele sabe que o seu ser não está limitado a alguns instantes de uma existência efêmera. Sabe também que a vida espiritual não se interrompe com a morte, que já viveu antes e que tornará a viver, e que nada se perde daquilo que adquiriu em perfeição pelo seu trabalho. O homem encontra nas suas existências anteriores a razão de que é hoje e reconhece que ele é o fruto de tudo o que fez até agora, e assim pode deduzir o que será no futuro. 16. Com o pensamento de que a atividade e a participação dos indivíduos na obra geral da civilização se limitam à vida presente, e com a ideia de que antes a criatura nada foi e que nada será depois da morte, que interesse pode ter o homem pelo progresso posterior da humanidade? Que lhe importa que no futuro os povos sejam mais bem governados, mais felizes, esclarecidos, melhores uns para os outros? Visto que ele não poderá colher nenhum fruto desta nova situação, será que esse progresso não fica perdido para ele? De que lhe adianta trabalhar para os que virão depois, se ele jamais os conhecerá, uma vez que os seus descendentes serão criaturas novas, que por sua vez também voltarão ao nada? Ao negar a possibilidade de um futuro individual, tudo se torna insignificante e o foco fica reduzido ao momento e à personalidade de cada um. Mas, ao contrário, que amplitude dá ao pensamento do homem a certeza de que o seu ser espiritual é eterno? O que pode haver de mais racional, de mais grandioso, de mais digno para o Criador do que a lei segundo a qual a vida espiritual e a vida corpórea são apenas dois modos de existência que se alternam para a realização do progresso? O que pode haver de mais justo, de mais consolador, do que a ideia dos mesmos seres progredirem incessantemente, a princípio, através das gerações de um mesmo mundo, e posteriormente, de um mundo para outro, até a perfeição, sem interrupção. Assim, todas as ações têm uma finalidade, porque trabalhando para todos, também estamos trabalhando para nós mesmos e os outros, por sua vez, trabalham para nós. Desse modo, nem o progresso individual e nem o progresso coletivo podem ser considerados como sendo inúteis. Eles beneficiam as gerações e as individualidades futuras, que outra coisa não são que as mesmas gerações e individualidades do passado, que agora chegam a um grau mais alto de adiantamento. 17. A fraternidade deve ser o fundamento da nova ordem social. Porém, não existe fraternidade verdadeira, sólida e efetiva se ela não estiver apoiada numa base muito firme. Essa base é a fé. Não falamos da fé em dogmas particulares, que mudam com os tempos e com os povos, em que as criaturas mutuamente se apedrejam, porque, ao se amaldiçoarem uns aos outros, eles alimentam a incompatibilidade. Falamos da fé nos princípios fundamentais que todo mundo pode aceitar, ou seja, Deus, a alma, o futuro, o progresso individual sem limites, a eternidade das relações entre os seres. Quando os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos,
de que este Deus, soberanamente justo e bom, não pode querer nada de injusto, que o mal vem dos homens e não dele, todos vão se considerar filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Essa é a fé que o Espiritismo proporciona e que será, de agora em diante, o eixo em torno do qual o gênero humano vai girar, sejam quais forem os modos de adoração e as crenças particulares. 18. O imenso progresso intelectual realizado até o presente momento constitui um grande passo e marca uma primeira fase no avanço geral da humanidade. Mas esse progresso sozinho é impotente para regenerá-la. Enquanto o orgulho e o egoísmo dominarem o homem, ele utilizará a sua inteligência e os seus conhecimentos para satisfazer as suas paixões e aos seus interesses pessoais. É por isso que ele utiliza essa inteligência e esses conhecimentos para aperfeiçoar os meios de prejudicar e destruir os seus semelhantes. 19. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, pois ele coloca um freio nas más paixões. Somente esse progresso poderá fazer com que reine entre as criaturas a concórdia, a paz e a fraternidade. Será ele que vai derrubar as barreiras que separam os povos e que vai fazer com que caiam os preconceitos de raça e as incompatibilidades que existem entre as seitas. O progresso moral vai ensinar que os homens são irmãos e que devem se auxiliar mutuamente, ao invés de viverem uns dependendo dos outros. Será ainda o progresso moral, acompanhado do progresso da inteligência, que vai irmanar os homens numa mesma crença que terá por base as verdades eternas, não sujeitas à discussão, e por isso mesmo aceita por todos. A aceitação de uma crença única será o laço mais forte e o fundamento mais sólido da fraternidade universal, impedida de se realizar até agora pelas desavenças religiosas que dividem os povos e as famílias, e que fazem com que os dissidentes sejam vistos pelos outros como se fossem inimigos que devem ser evitados, combatidos e exterminados, em vez de irmãos a quem se deve amar. 20. Semelhante estado de coisas pressupõe uma mudança radical no que diz respeito ao sentimento das massas, um progresso geral que só poderia se realizar fora do círculo das ideias estreitas, acanhadas e corriqueiras que fomentam o egoísmo. Em diversas épocas, homens notáveis procuraram levar a humanidade para trilhar este caminho. Mas a humanidade, ainda jovem demais, conservou-se surda, e os seus ensinamentos foram como a semente boa que caiu nas pedras. Hoje, a humanidade está madura para alcançar ideias mais amplas e compreender o que antes não compreendia. A geração que desaparece levará consigo seus erros e os seus preconceitos. A geração que surge, envolta numa fonte mais purificada e com ideias mais saudáveis, vai imprimir ao mundo um movimento ascendente no sentido do progresso moral, e por isso será responsável por uma nova fase na evolução da humanidade. 21. Esta fase já se revela por sinais evidentes, por tentativas de reformas úteis, por ideias grandes e generosas que despontam e começam a encontrar o eco. É assim que vemos serem fundadas inúmeras instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras, sobre a influência e por iniciativa de homens evidentemente predestinados a conduzir a obra da regeneração. É assim também que as leis penais se revestem a cada dia de sentimentos mais humanos. Os preconceitos de raça se enfraquecem e os povos começam a se considerar membros de uma grande família, pela uniformidade e facilidade dos meios de realizarem as suas transações, eles suprem as barreiras que os separavam. De todas as partes do mundo, eles se reúnem em comícios universais para os debates pacíficos da inteligência. Mas falta a essas reformas uma base para que elas se desenvolvam, se completem e se consolidem. Falta uma predisposição moral mais generalizada,
para fazer com que elas frutifiquem e sejam aceitas pelas massas. Isso não deixa de ser um sinal característico da época, o início daquilo que acontecerá em mais larga escala à medida que o terreno for se tornando mais favorável. 22. Um sinal não menos característico do período em que entramos é a reação evidente que se produz a favor das ideias espiritualistas e uma repulsa instintiva que se manifesta contra as ideias materialistas. O espírito da incredulidade que se apoderou dos povos ignorantes ou esclarecidos e que os levou a rejeitar o conteúdo de qualquer crença parece ter sido um sono do qual, ao se despertar, sente-se a necessidade de respirar um ar mais revigorante. Aqueles que não acreditavam em nada procuram involuntariamente um ponto de apoio, uma esperança. 23. Se imaginarmos a maioria dos homens imbuída desses sentimentos, poderemos facilmente ter uma ideia das modificações que deles resultarão para todas as relações sociais. Todos terão por lema caridade, fraternidade, benevolência para com todos e tolerância para com todas as crenças. Essa é a meta para a qual tende, evidentemente, a humanidade, e esse é o objetivo de suas aspirações, de seus desejos, sem que ela perceba claramente que meio vai utilizar para realizá-los. Ela ensaia, tateia, mas é detida por resistências ativas, ou pela força de inércia dos preconceitos, das crenças que estão paradas no tempo e que por isso são refratárias ao progresso. É preciso vencer essas resistências, e essa será a obra da nova geração. Quem acompanhar o curso atual das coisas reconhecerá que tudo parece predestinado a lhe abrir o caminho. A nova geração terá a seu favor a força daqueles que apoiam as novas ideias e, além disso, a experiência do passado. 24. Portanto, a nova geração caminhará para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que tiver atingido. O Espiritismo se encontrará como a nova geração no mesmo terreno, porque ele trabalha para obter as mesmas realizações. Os homens progressistas encontrarão nas ideias espíritas uma poderosa alavanca, e o Espiritismo encontrará, nos homens novos, espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo. Neste estado de coisas, o que poderão fazer aqueles que pretendem se opor a ele? 25. Não foi o Espiritismo quem criou a renovação social. A própria humanidade, por já estar madura, sente a necessidade de fazer essa renovação. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude da sua visão, pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo, mais do que qualquer outra doutrina, está apto para auxiliar o movimento regenerador. Por isso, ele é contemporâneo desse movimento. Ele surgiu no momento em que poderia ser mais útil, uma vez que também para ele os tempos são chegados. Se ele tivesse vindo mais cedo, teria esbarrado em obstáculos insuperáveis e certamente teria sucumbido, porque os homens estavam satisfeitos com o que tinham e ainda não sentiam a necessidade dos conhecimentos que ele traz. Hoje, o Espiritismo, nascido junto com a ideia de uma renovação social, encontra o terreno preparado para recebê-lo. As pessoas, cansadas da dúvida e da incerteza, horrorizadas com o abismo que se abre diante delas, acolhem a doutrina espírita como uma âncora de salvação e como uma suprema consolação. 26. Certamente, o número de retardatários ainda é grande, mas o que eles podem fazer contra a onda que se agiganta, exceto atirar-lhe algumas pedras? Essa onda é a geração que surge, ao passo que os retardatários desaparecerão com a geração que se retira a cada dia a passos largos. Até lá, eles defenderão o terreno palmo a palmo. Portanto, haverá uma luta inevitável, mas ela será desigual, porque de um lado estará o passado decrépito que cai aos pedaços,
e do outro o futuro representado por uma geração jovem. Será a luta da estagnação contra o progresso, da criatura contra a vontade do Criador, pois que os tempos marcados por ele são chegados.